A informação perdeu o seu valor? Algumas semanas atrás, eu estava assistindo a um vídeo no YouTube do canal da Ana, do Digital Mais Leve. Vou deixar aqui o link do vídeo para vocês darem uma olhada depois. Mas nesse vídeo, ela estava falando sobre um novo movimento na produção de conteúdo digital. E entre várias coisas que ela falou, teve uma que me chamou muita atenção, porque ela disse o seguinte: a informação perdeu o seu valor. Mas como assim, Cintia? O que é que isso significa? O que é que a Ana está querendo dizer com isso? O que ela quis dizer foi algo que a gente já está vendo há algum tempo. Pensa comigo. Anos atrás, quando você precisava fazer alguma coisa e você não sabia a forma certa de fazer aquilo, o que era que você fazia? Você entrava no Google, entrava no YouTube, e aí o Google te recomendava um artigo ou um vídeo no YouTube que te desse o passo a passo de como fazer aquilo. Acontece que agora, o que é que você faz quando precisa saber de um passo a passo? Você pega o seu celular, você entra na sua IA preferida, seja ela qual for, e aí essa IA ela disponibiliza o passo a passo em segundos para você, tá? E o passo a passo do que você precisa fazer. Então, antes, você tinha que pegar várias informações, vários artigos diferentes, vários vídeos no YouTube para pegar toda aquela informação e juntar em alguma coisa útil para você aplicar. Mas agora você não precisa disso. Agora tem um chat, né? Vou resumir aqui para chat, né? Toda vez que eu falar de IA, vou chamar de chat. Agora você abre o chat e o chat te dá a informação que você precisa em segundos. Por conta disso, parece que a informação pela informação simplesmente perdeu o seu valor, porque agora você tem informação em abundância. Você coloca o teu pedido no chat e ele te responde muito, muito mais rápido. Então, por conta disso, a informação pela informação foi perdendo seu valor. E aí, o que é que isso tem a ver com a produção de conteúdo? Sabe aqueles conteúdos de 3 dicas para, não faça isso se você quer X, Y, T, O, sei lá. O passo a passo para. Tudo isso não funciona mais. As pessoas, quando veem esse tipo de conteúdo, elas ignoram, porque se eu quiser o passo a passo de alguma coisa, eu abro a minha IA e ela me dá em segundos. É nesse sentido que o conteúdo na internet que entrega a informação, ele acabou perdendo seu valor, porque a informação hoje em dia ela tem em abundância na internet. E tudo que tem em abundância fica mais barato, perde o seu valor. Ai, Cíntia, mas isso significa que o conteúdo que ensina, a informação em si, ela vai deixar de existir, as pessoas vão parar de produzir conteúdo com informação? Não, eu acredito que não é bem assim. Eu sinceramente acredito que a forma como esse conteúdo de ensino é entregue é que vai mudar. Porque o formato como as pessoas consomem conteúdo, isso também faz muita diferença, também interfere no resultado. Coisas muito complexas, por exemplo, não dá para aprender só perguntando para IA. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz faculdade de finanças e na faculdade tinha uma disciplina que se chama econometria. É como se fosse uma estatística mais avançada. E aí o que é que acontece? Se eu abrir o chat agora e pedir ajuda para estudar econometria, com certeza ele iria me dar algumas dicas, mas aprender de verdade, sabe? Não só entender, mas colocar em prática, absorver aquela informação para transformar em algo útil quando eu fosse fazer uma pesquisa, quando eu fosse fazer a minha dissertação, quando eu fosse manipular os dados, porque tem muita questão de ajustar os dados, de fazer análise. E isso, o chat ele até poderia me ajudar superficialmente, mas para eu conseguir absorver, entender e aplicar aquilo no dia a dia, provavelmente só o chat não ia me ajudar, não. Eu ia precisar de aulas mais profundas, eu ia precisar de uma metodologia de ensino que me levasse do zero até eu conseguir aplicar de fato aquele conteúdo. Eu ia precisar de um conteúdo muito mais estruturado para eu conseguir aplicar aquele assunto. Só a informação vazia não ia me ajudar muito, sabe? A informação pela informação. Eu ia precisar de algo a mais para conseguir transformar a informação em conhecimento. E aqui eu preciso abrir um grande parêntese. Porque o que é que acontece? Tem algo que me chama muita atenção. Porque o que me parece é que, como hoje
nós temos acesso à informação de muito fácil, né, hoje é muito fácil ter informação, a gente tem a sensação de que sabe de tudo. E por isso dá a impressão de que a gente não precisa aprender mais, porque o chat ele vai dizer para a gente quando a gente tiver alguma dúvida. Mas no fundo, não é você quem sabe, é a IA que sabe. E isso te dá a falsa sensação de sabedoria. Eu acho isso muito perigoso, porque te acomoda em um lugar muito confortável e ainda massageia o seu ego. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se fica melhor. Imagina que você vai passar por uma cirurgia. Você está passando por uma cirurgia e aí o cirurgião está o tempo inteiro olhando o celular, olhando a IA para tirar dúvidas durante a cirurgia. Já imaginou? Você está aqui no meio da cirurgia e aí você vê o cirurgião o tempo inteiro indo lá olhar o celular para ver o que é que ele precisa fazer? Você acha que isso daria certo? Você teria segurança nesse procedimento? Você se sentiria seguro com esse cirurgião? Sabe? Deu para perceber como isso é perigoso? Tá, tudo bem, isso é só um exemplo exagerado, tá? Mas então vamos trazer um pouquinho mais para nossa realidade. Vamos supor que no meio de uma reunião, o teu chefe te pede alguma coisa, te pergunta alguma coisa, e aí você não sabe bem responder. O que é que você faz? Você vai, pega o celular e abre a tua IA para ter alguma resposta. Você acha mesmo isso legal? Será que isso não está manchando um pouco da tua credibilidade? Porque assim, pegar o celular, abrir a tua IA e fazer uma pergunta, o teu chefe também poderia fazer isso, não poderia? Então, se o teu chefe olha para você fazendo isso, ele vai dizer assim, tá, então por que que eu tenho esse profissional aqui? Já que eu estou fazendo a pergunta para ele está perguntando para a IA, perguntar para a IA, eu também posso fazer, né? E aí você vê como você acaba se tornando desnecessário nesse ambiente? Deu para perceber o tamanho do risco que você está correndo? Tá, mas antes de fechar esse parêntese, eu preciso que você entenda que esse aqui não é um vídeo de crítica à IA, não é isso. Na verdade, eu estou criticando quem se acomodou com a IA e não procura mais fazer um curso, estudar, ler um livro, realmente se aprofundar nos assuntos que você deseja, nos assuntos onde você trabalha, porque você está acomodado achando que a IA vai te dar todas as respostas. A realidade é bem diferente. Então, você pode sim usar a IA para estudar e principalmente para agilizar o teu processo de conhecimento. É muito melhor você usar a IA para acelerar o passo, não para usar a IA como uma muleta, para usar a IA para tapar buracos de informação que você não tem. Você tem que usar a IA para acelerar o teu conhecimento, para aprofundar o teu conhecimento. Fechei o parêntese e vou voltar aqui agora. Voltando para a questão do conteúdo que perdeu seu valor, eu acredito que a gente também vive esse momento da queda da qualidade do conteúdo, da queda do valor do conteúdo, por conta do volume. O volume de conteúdo sendo produzido para agradar algoritmos de redes sociais é muito alto. Você entra hoje em um perfil de um influencer que tem milhões de seguidores e olha a quantidade de posts que ele já fez. Ele já fez 7.000 posts, 8.000 posts, 10.000 posts, e você para, olha para aquilo e pensa: será mesmo que tudo aquilo dali é relevante? Sabe? De onde foi que essa pessoa tirou tanto conteúdo, tanta informação? É um volume muito grande de informação para você pensar: nossa, tudo isso daqui é realmente bom? E eu não sei se você percebeu, mas hoje em dia as pessoas estão usando tudo, tudo quanto é assunto para criar conteúdo. E é uma coisa até que eu adorava fazer antigamente, quando eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo, que é transformar pequenas coisas do dia a dia em assunto relevante para o público, sabe? É algo leve, é algo dinâmico, é algo mais natural. Mas isso está sendo muito exagerado. Acontece que hoje os produtores de conteúdo estão usando pequenas coisas para definir coisas muito complexas. Por exemplo, tem gente que hoje fala: se você tem espinha, você não vende. Se você não tem carro X, você não vende. Se você não viaja todo ano para fora do país, você não vende. Até com as unhas acontece isso. Não sei se você lembra, mas antigamente tinha uns vídeos que as pessoas diziam que você precisa estar sempre com a unha feita, que é para passar autoridade. E aí isso fazia você vender mais.
Agora tem um outro movimento que é dizendo que você não pode fazer a unha, não pode pintar a unha. Precisa estar com a unha limpa, sem esmalte, sem nada, porque se você tiver com a unha pintada, você não vende. E essa lógica se inverteu porque as pessoas começaram a ver artistas de Hollywood em tapetes vermelhos, sempre com a unha sem nada, né? Sem esmalte, sem nada. E aí, por conta disso, o pessoal de marketing, de vendas, começou a falar que o que vendia, o que gerava autoridade era não ter esmalte nas unhas. E aí, por conta disso, a lógica inverteu. Mas você percebe como é confuso e contraditório? O conteúdo é muito raso para definir o motivo de você vender ou não vender, o motivo de você ter autoridade ou não ter autoridade. Eu sei que as pessoas criam todo o conceito por trás dessas coisas pequenas que eu citei aqui, mas acaba que essas coisas pequenas elas vão ocupando um espaço muito grande na sua cabeça, um espaço que poderia ser usado de outra forma. Fazer ou não fazer a unha deveria ser uma escolha simples, do tipo, ah, eu quero ou eu não quero fazer a unha. Não você chegar e pensar, ah, eu vou fazer a unha, mas se eu fizer a unha, eu vou deixar de vender. Ou eu não vou fazer a unha, e se eu não fizer a unha, eu vou deixar de vender. É uma coisa tão pequena que não deveria exigir esforço mental nenhum seu. É uma escolha simplesmente sua. E enquanto isso, as multinacionais continuam fazendo dinheiro com unha feita ou sem unha feita. Tá vendo por que que esse tipo de conteúdo não deveria ser o mais assistido, mais relevante para você? Tá, mas por que que isso acontece? Por que que esse tipo de conteúdo ganha tanto espaço na internet? Porque é muito mais fácil associar o fato de você vender ou não vender por conta da unha feita ou não feita, do que você de fato entender o conceito, você entender a raiz do problema, de você estar conseguindo se posicionar e fazer vendas ou não. Tentar entender o que tem por trás do comportamento humano, percepção de valor, vendas, é muito mais complexo do que apenas eu explicar uma unha feita e uma unha não feita. Então, para as pessoas, para a maioria das pessoas, é muito mais fácil só pensar: "Vou fazer unha, não vou fazer a unha e isso vai me fazer vender ou não vender". E aí você acaba cortando o caminho, sabe? As pessoas preferem associar o resultado delas a algo simples e visível. Quem está consumindo esse tipo de conteúdo prefere acreditar nisso, mesmo sabendo que no fundo isso não é uma verdade completa, mesmo sabendo que isso não define a realidade dele. Ou seja, é mais fácil pensar: eu não vendi porque a minha unha estava feita ou porque a minha unha não estava feita, do que, de fato, estudar a raiz do problema. Então percebe que por essas e outras a internet está inchada de informação, informação que nem sempre vai mudar a sua vida, informação que nem sempre vai ser relevante, nem sempre vai te gerar resultado, mas ela está lá. Chega em um ponto em que você não sabe mais o que é certo e o que é errado. E por conta disso, a própria informação vai perdendo seu valor. Porque enquanto um influenciador especialista diz que pintar a unha vende mais, quem pinta a unha vende mais, o outro especialista diz que você precisa estar com a unha sem esmalte para conseguir vender. E aí, as duas informações vão estar na internet, as duas vão ocupar a sua mente, as duas podem até estar certas. E no fim das contas, qual delas tem mais valor? Você não sabe. E esse é justamente um dos problemas do excesso de informação. Quando tudo parece ser relevante, nada é relevante. E nesse cenário, a informação perde o seu valor e o que passa a ser mais importante é a habilidade de filtrar a informação, de interpretar e de decidir o que faz sentido para você, o que vale a pena você colocar a sua atenção ou não. Por isso, eu concordo com a Ana quando ela disse que a informação perdeu o seu valor na internet. Não porque a informação deixou de ser importante, mas porque existe tanta informação concorrendo pela sua atenção, tantas opiniões contraditórias, tantas explicações simplificadas para coisas complexas, que ficou cada vez mais difícil diferenciar o que realmente importa daquilo que está simplesmente ocupando espaço. Mas eu acredito que a gente ainda vai viver um momento diferente. Um momento em que as pessoas que não se contentarem com informações rasas, em que as pessoas que pararem para se aprofundar, para estudar, para colocar em prática as informações que elas estão ali consumindo, transformar isso em conhecimento,
essas pessoas vão passar a se destacar. Porque lembre-se, existe uma diferença muito grande entre você ter acesso à informação e você conseguir transformar isso em conhecimento. Me diz quantas vezes você viu um post, viu os stories de uma pessoa e viu alguém falando sobre determinado assunto e você achou que entendeu, que aprendeu aquilo e quando você foi colocar em prática você não lembrava de nada. Percebe como é diferente você de fato conseguir absorver a informação? E eu acho que esse será um diferencial daqui para frente, a capacidade de transformar informação em prática real, em prática assim no dia a dia mesmo. Enquanto isso, muitas pessoas vão continuar presas à ilusão de que ter informação é a mesma coisa de que ter conhecimento, e não é. E eu espero que você seja uma das pessoas que se destaque, tá? Que transforme em diferencial a tua capacidade de aprender, de estudar, de se aprofundar, não fique no raso. E pare também de querer produzir conteúdos rasos. Se você é do tipo de pessoa que gosta de produzir conteúdos mais densos, com informação relevante, assim como eu fiz nesse vídeo aqui, produza conteúdo mais relevante mesmo, porque por mais que o algoritmo não dê uma prioridade para esse tipo de conteúdo, pode ser que lá na frente você se torne ainda mais relevante, e isso aumenta a autoridade, tá? Eh, Ser superficial nunca vai te transformar em uma autoridade de verdade não. Mas essas são as minhas percepções sobre esse movimento de produção de conteúdo. Agora eu quero saber as suas. O que é que você acha sobre isso? Será que a informação perdeu o seu valor mesmo? Me fala aqui, eu quero saber mais sobre a sua opinião, o que é que você acha? E até para a gente continuar essa conversa em um outro momento, lá nos comentários. Eu posso trazer também as suas histórias, as suas experiências aqui no canal. Eu quero que esse canal ele seja uma via de mão dupla para a gente trocar conhecimento, trocar conteúdo, trocar experiências. Eu acho que isso é muito legal. Mas não esqueça de dar o like, se inscrever no canal para me encontrar aqui no próximo vídeo, tá? Cheiro e até a próxima.